Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui à segunda parte do iOS on Mac. Depois daquele vídeo que a gente fez, eu fiz uma nova especificação. A partir daí a gente vai criar uma especificação de alterações. Aquela especificação inicial a gente fez tudo de uma vez só ali, todo o projeto. Então faltou fazer bastante alterações para melhorias do sistema, porque o sistema inicial ele ficou bem simplão, né? Digamos assim, de passagem. Então agora a gente vai trabalhar totalmente nesta alteração, as melhorias assim do produto mesmo. E aí na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai dar andamento aí como se fosse uma sequência. Aí eu acabei criando uma playlist. E a sequência vai ser referente a esse vídeo aqui do Mac que a gente começou. E ele está na playlist. Deixa eu entrar aqui dentro, mostrar atualmente qual playlist que é. A playlist é essa daqui, ó. A gente está nesta playlist Spec Driven Developer na prática. Projeto iOS, Projeto Mer. Então, nesse Projeto Mer aqui que a gente está atualmente aí. Então, esse vídeo aqui é uma sequência desse primeiro vídeo que a gente criou lá todo o sistema inicial. E a partir de agora a gente vai dar continuidade aí, ok? Beleza? Então, eu fiz toda uma análise aqui das alterações que precisa ser feito. Fiz toda a implementação lá no iOS On. E agora eu quero colocar isso aqui para montar um plano que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui nessa parte e vou criar um arquivo, nome 05 alterações novas.md. E aqui eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e vou jogar aqui dentro. Ok, não vou precisar mais desse aqui por enquanto. Olha só o que eu vou fazer agora. Agora eu vou usar o GPT, o 5.4 High. Então eu vou chamar aqui o codec. Deixa eu rodar aqui a atualização. Sempre que tiver uma atualização, melhor rodar, né? Muito bem, beleza. Então eu vou usar aqui o modelo Extra High para a gente fazer todo, para a gente chamar aqui vou chamar o Sheldon. Deixa eu aumentar aqui para vocês, deixar um pouquinho maior aqui. Ele está lendo lá então toda a memória do sistema, o Project Context, o spec, conteúdo do Sheldon MD. Eu acho que a gente nunca rodou o Sheldon aqui, né? Desde quando a gente implementou direto e não rodamos ainda o Sheldon, né? Beleza. Eu quero o modo B e quero que você trabalhe nestas novas alterações que eu analisei que precisa ser feita no sistema. Deixa eu só copiar aqui o nome do arquivo que está em /planes/, tá? Deixa eu só, antes de rodar ele, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu dar Ctrl J aqui para minimizar. Tem uma coisa que é melhorar o XY, fazer o upgrade da skill, mas antes disso eu queria fazer o seguinte, deixa eu ver, aqui é a pasta onde tem a lista das skills designers. Eu vou abrir esse arquivo, quero escolher aqui um novo formato. A princípio eu gostei desse daqui, ó. Então eu acho que eu vou escolher esse daqui, só que eu tenho que ver se no sistema tem baixado. Se quando eu instalei aqui veio, provavelmente deve ter vindo. Skills Design, Cognitive, não tá aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou criar vou abrir aqui mais um bash local. Eu vou fazer aqui, eu fiz umas implementações no sistema que é possível fazer a atualização aqui. Eu vou atualizar ele aqui já para trabalhar com essas novas atualizações. Como eles não estão ainda na versão nova, para atualizar tem que usar aqui o update local. Beleza. Fazendo assim, deixa eu atualizar. Provavelmente agora a gente vai ter aqui as skills. E essa daqui, ó. Beleza. Porque eu quero fazer o seguinte. Melhorar o SOA, fazer o upgrade da skill design feita usando a skill. Vou colocar aqui. Não, vou usar essa skill aqui. Não é somente essa alteração que eu queria fazer. Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui no terminal, onde a gente estava trabalhando aqui. Alterações, E criar o PRD para essas implementações novas. Beleza, agora vamos esperar aqui o Sheldon trabalhar. O seguinte. É verdade, confundi aqui as bolas. Que
O Sheldon ele só vai fazer enriquecimento do PRD, né? Para criar o PRD eu tenho que usar aqui o product. Vou chamar aqui. Tenho sempre que lembrar uma coisa. Quando eu monto aqui o plano ou crio qualquer arquivo aqui que eu tenho que fazer alterações e tal e jogo nessa pasta plan, eu tenho sempre que usar o agente product. E daí ele vai perguntar o que você quer fazer tal. Aí eu vou passar aquele arquivo. Há contexto suficiente para fechar um PRD feature sem abrir um questionamento longo. Vou ler a memória brownfield do projeto, então escrever um PRD slug. Entendi, agora ele vai criar um PRD tipo feature para esse pacote de alterações, registrando a feature no registro. Vamos ver, vai ler lá o discovery, o plan. Vou fechar isso já no modo feature. Antes de editar, preciso só verificar se a gente tem instruções adicionando no fim do CLI iOS 1. Está disponível para registrar a sessão corretamente. Tá? Vou editar 4 artefatos. Criar um novo PRD feature. Registrar a feature em features.md. Anotar a decisão do spec, no spec. E gravar o devlog, porque o CLI iOS não está disponível nessa sessão. Entendi. Eu tenho aqui um CLI iOS On que ele consegue acompanhar você em background, tudo que você está fazendo, anotando tudo. Mas aí eu teria que iniciar ele pelo CLI do iOS On, não diretamente pelo o Codex, por exemplo. O Codex ou o Cloud. Mas isso fica para um próximo momento. Então já está criando aqui então. Ele criou um PRD alterações novas. Ele pegou o nome do arquivo que eu coloquei lá e criou esse nome. Vocês perceberam que eu não coloquei caracteres especiais, né? Então é isso aí. Não colocar caracteres especiais em português. E por padrão, assim, ao invés de colocar o espaço, colocar um hífen. Igual tá ali, alterações, hífen nova. Esse hífenzinho. Então não deixar espaço, porque geralmente o padrão da LLM é colocar como hífen. Muitas pessoas colocam underline, underscore. Então, vamos seguir o padrão. Né? Aí, já criou aqui o context. Então, o context ele vai criar aqui dentro. Aqui tá aqui, Vamos abrir aqui para ver. PRD, evolução do editor visual fluxo de diagrama. Visão. Evoluir o iOS On Mere Community para um editor visual mais fluido, orientado a contexto mais integrado com o fluxo iOS On de diagramas e artefatos derivados. Problema: o editor atual já cobre a modelagem principal, mas ainda tem interações centrais. Tá, deixa eu conversar com vocês aqui que eu acabei fazendo aqui de análise. Eu fiz aqui uma análise bem por cima, só abrangendo as coisas mais críticas ali mesmo. Porque vocês perceberam que quando a gente finalizou lá, ficou bastante, não bug assim de mau funcionamento, mas ele foi criado assim sem grandes detalhes, né? Agora a gente vai entrar com o detalhe aqui, arrumando as telinhas. A gente vai deixar ele de uma forma que fique mais prático usar, tanto para criar tabela quanto editar, porque hoje em dia tem que ficar abrindo modal para cada campo. Isso é desnecessário. Quando seleciona o tipo do campo, no caso lá do int, deveria vir somente tamanho 11, mudar ali, né, conforme vai selecionando e não tá. Eu nem sei se vou usar aquele modal. Então beleza, criei o PRD feature em iOS On Context, registrei o feature em Process, então agora vai estar em Process. Agora se a gente fechar o iOS hoje e abrir daqui uma semana e acessar aqui novamente, ele já vai saber que existe essa feature que está em process e vai dar andamento. Também atualizei o context. Gravei o devlog iOS. Então já criou o devlog lá. Round trip entre Markdown JSON e agentes externos ficam registrados como desejável pergunta em aberto, não como um escopo obrigatório. Isso deve ser alguma coisa dele. Então, essa feature parece small, com impacto transversal. Próximo passo é ativar Analyst, porque agora o trabalho é decompor o PRD requisitos precisos. Requisitos de negócio, blá, 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 blá. Tá. A gente precisa enriquecer mais ele? Quando chegamos nessa etapa, onde a gente criou toda a verificação ali, e o product gerou o PRD, o que o Sheldon, a gente usa o Sheldon? Se a gente tiver mais fontes externas, por exemplo, eu gostei, digamos assim, eu vi um vídeo no YouTube sobre o cara falando sobre técnicas, digamos, de MER, né? Aí eu fui lá no notebook LM e criei lá um resumo. Aí eu quero usar esse resumo como fonte externa
pro Sheldon melhorar, enriquecer. Mas não é o caso aqui. Tipo, eu não tenho nada de fora, eu não tenho nada mais para adicionar para enriquecer. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o Analyst. Então, vamos chamar aqui o Analyst. Vou chamar o Analyst e vamos mandar ver aqui para ver. Pessoal, a gente está fazendo aqui com GPT 5.4 X-High. Então, toda essa análise de criar PRD e tudo mais, a gente faz com o X-High. Aí, quando a gente for acessar, ativar lá o Dev, não é necessariamente obrigatório usar o X-High, porque o X-High ele consome muito mais token do que o High. O High já é o suficiente para você desenvolver ali legal. Tem também o GPT-4 5.4 Current, que geralmente ele que é usado para codar, né? Daí ele gasta menos bateria. Menos bateria. A gente já vai ver já. A gente já vai decidir se vamos fazer com High ou Current. Já encontrei os pontos reais de impacto. O tema hoje está hard-coded em Dark, só tem em Dark. A área ainda não tem descrição. Mer usa Slug Path sem tipo formal. Exportação ainda não cobre Markdown. Vou abrir o arquivo-chave para traduzir isso em requisitos precisos. Então agora o analyst que ele vai fazer. Ele pegou aquele PRD que o Product gerou. Eu só ver aqui em cima. Ó, ativei o analyst. Ativei aqui. Então o analyst já pegou lá, encontrou o PRD alterações. Beleza. Ele verificou no Discovery, o spec, o Sheldon Enrichment. Por ver se o Sheldon tinha enriquecido alguma coisa. Não. Se sim, não. Skeleton System. Muitas vezes você pode usar o próprio comando do iOS para gerar esse skeleton. Para gerar tipo, como eu posso dizer, a hierarquia do sistema, a hierarquia de pastas, os arquivos que tem e tal. Eu acho que a gente não fez isso ainda, né? Já encontrei os pontos reais de impacto. O tema hoje está hardcore, já que eu tinha lido. Project Store, Relationship Model. Ele está vendo agora os arquivos. Já tenho o suficiente para fechar uma análise sem te devolver questionamento. Ele nem vai precisar questionar nada. Nossa, essa análise que eu fiz aqui foi boa, hein? Nem quer mais questionar. Já está suficiente. As ambiguidades do PRD podem ser resolvidas de forma mínima e coerente com o sistema atual. Vou escrever requirements, alterações novas, spec alterações novas, atualizar a memória do projeto e registrar devlog. Vou escrever os dois artefatos da feature agora com decisões mínimas e defensáveis. Convenção por slug para os diagramas, markdown com derivado JSON, área com pertencimento geométrico não assistido e relacionamento guiado sem mudar o esquema base do relationship. Então agora ele vai criar lá todo o esquema. Os artefatos foram escritos. Vou só validar a consistência final e conferir se o devlog não ficou fora do formato útil antes de entregar o handoff. Requirements, alterações novas, spec, alterações novas. Próximo a gente deve, porque a análise feature já está fechada em com decisões técnicas suficientes para implementação direta. A feature ficou classificada como small, então não precisa passar por architect nesta rodada. Alterações small, entendi. Então quando for small nem precisa de architect, mas tem bastante coisa para fazer lá, né? Bom, enfim. Então eu tinha falado aqui que eu não iria rodar o Sheldon, né? Porque não precisaria de enriquecimento, porque eu não tenho link externo. Porém, o Sheldon ele tem a capacidade de analisar o projeto, as specs, os planos, pesquisar online se está tudo certo e ver se tem algum tipo de problema, algum tipo de falha, essas coisas. Por isso que eu vou rodar ele. Deixa eu fechar tudo aqui. Aqui tá, já tem esse terminal aberto, eu vou usar ele. Deixa eu dar um clear aqui. Vou iniciar aqui o Cloud. O Cloud não, o Codex. Vou iniciar o Codex. Tem aqui um Codex Resume, mas não é isso que eu quero, né? Então o que eu quero fazer aqui vou chamar o Sheldon. De novo, Sheldon, vem aqui Sheldon. Vamos ver se ele vai detectar tudo. Eu não startei. Eu não startei ainda aqui o projeto. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Clear. Deixa eu fazer uma coisa. Lang pt. Tava em inglês. Vou forcei aqui para atualizar aqui para PTBR. Estranho. Codex. Tá.
Deixa eu rodar aqui o setup. O que tem aqui de errado aqui no project? Ah, eu acho que eu sei. Eu tinha rodado o update antes. Entendi. Então o update, ele fez alguma mudança no projeto, aí que fez com que o Sheldon falasse que eu tinha que ativar novamente o setup. Entendi. Agora lembrei. Tinha feito um update antes. Por isso que também estava em inglês. Tem que corrigir isso daí. Vou até anotar aqui, depois eu corrigir no Rails On. Tadã. Eu vou ativar agora o Sheldon novamente. Sheldonzinho. Ele está buscando os arquivos. Foi ver se tem regras, documentações. Foi ver se tem planes. Provavelmente ele vai ver os planos lá. Tá, então o PRD que ele encontrou lá, provavelmente o product ele alterou alguma coisa lá dentro que ele encontrou ali o enriquecimento do PRD, né? Mas ele encontrou lá o PRD de novas alterações novas ali para fazer um enriquecimento. Eu tô falando assim, mas ele já por si só ele já faz isso, né? Ele já verifica, faz análise se precisa agregar mais alguma coisa, precisa enriquecer alguma coisa, ou se eu esqueci alguma coisa e tal. Na verdade, eu só falando assim, eu quero o PRD de feature aí e tal. Daí para ele vai fazer agora a análise toda, que é essa do alterações novas, né? Ó, então ele está buscando ali as alterações novas, PRD. Anteriormente eu tinha dado uma olhada aqui, os arquivos, estava tudo correto, era isso mesmo que eu tinha notado lá inicialmente, só que ele já percebeu que tem algumas coisas aqui para fazer. E vai ter agora tem mais tempão aqui que vou ter que parar para analisar tudo. Ok, finalizou aqui toda a análise. Agora eu vou terminar esse vídeo por aqui, vou fechar ele e vou fazer aqui a avaliação, a análise aqui para ver o que tanto de melhorias que ele vai pedir, alterações, se faz sentido ou não, para confirmar aqui, para daí passar para frente, para ir para o Analyst, Architect e depois Develop. Ou se não precisa ser, dá para ir para o Dev direto, beleza? Então eu vou parar aqui um pouquinho e vou analisar tudo, aí eu já volto aí para a gente continuar.